Bem, bom dia a todos, né? Que a graça do Senhor Jesus esteja no coração de vocês, né? De cada irmão, cada amigo, cada pessoa que pode ou se quiser, né, assistir esse vídeo. Eu estou me propondo a partir dessa semana, toda semana gravar um vídeo falando a respeito de um personagem da Bíblia, né? A gente está vivendo uma época tão complicada e aí a gente tem feito vários vídeos em relação à política, em relação até receita, né? Receita de comidas, né? Que nós temos feito aí até para passar o tempo. E nós ontem, orando também, né? Já pensando em fazer isso, decidi fazer um vídeo, né? Falando de toda semana de um personagem da Bíblia. E hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre um homem chamado Samuel, profeta Samuel. Mas antes de eu falar do profeta Samuel, eu queria só dizer para vocês, para não perder também essa oportunidade, que está nas minhas mãos aqui a Constituição Federal do Brasil, né, promulgada em 1988, né? E no seu artigo 5º, que é o artigo de direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo 5º, inciso 6º, ele diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurada o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Dito isto, eu queria só traçar um paralelo para dizer para os pastores, né, amigos, pastoras, missionários, missionárias, espíritas, né, padres e etc., que essa Constituição aqui, de 1988, e o seu artigo 5º, ele não foi revogado. Ele não foi revogado, né? O decreto-lei que o presidente emitiu, ele não traça nenhum comentário sobre fechar as igrejas, fechar os centros espíritas, fechar as igrejas católicas, fechar nenhum tipo de liturgia religiosa, não. O decreto do presidente da República não trata sobre isso. Quem veio com essa ideia foi os governadores, né, aqui do estado do Rio de Janeiro, de outros estados aí, e os prefeitos de suas cidades, né, alegando, na verdade, uma calamidade pública. Em alguns locais realmente há uma calamidade pública, porém, né, se tratando aqui da nossa cidade, São João de Meriti, o próprio prefeito ontem falou na sua live que nós estamos aqui com apenas, né, 23 casos confirmados e 2 óbitos. E um desses óbitos não era morador aqui de São João de Meriti, ele passava por aqui de São João de Meriti, ele morava no Meier. Então, na verdade, nós temos um óbito apenas na cidade, uma cidade que possui mais ou menos 600 a 700 mil habitantes, e nós estamos com comércio fechado, escolas fechadas, academias fechadas, né, e igrejas fechadas. Então, quero dar um recado aos pastores que a Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, inciso 6º, ele não foi revogado. Então, os pastores, né, eles podem sim, com toda cautela, com toda perspicácia, né, se uma igreja tem 50 membros, e as igrejas, a maioria delas são igrejas pequenas, 50, 100 membros, há as exceções das grandes igrejas, né? Essas igrejas sim, grandes, aí fica complicado de você fazer isso. Mas as pequenas igrejas, que pastores têm seus telefones dos seus membros e o nome, de 50, bota 25 lá dentro e vamos fazer os cultos. Não é possível a igreja estar de porta fechada. Precisamos nos reunir. Há uma cilada muito grande, há uma armação muito grande do adversário de nossas almas para fechar as nossas igrejas. E se há algum momento que a gente tem que desobedecer uma ordem, é nesse momento, é desobediência civil. Nesse momento a gente tem que realmente desobedecer governadores e prefeitos, porque o governo federal não proibiu o fechamento das igrejas, não mandou fechar as igrejas. Dito isto, né, a gente tem que falar também um pouco sobre essa situação, porque nós vamos começar a falar
desse personagem chamado Samuel. A Bíblia conta, a Bíblia é bem clara, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, né? Ele vem contando a história da sua mãe, da sua genealogia, né? E nessa sua genealogia, claramente aqui a Bíblia no capítulo 1, ela diz que Samuel, ele era da tribo de Efraim, mas, né, voltando um pouquinho, seu pai, né, o seu pai, ele não podia, Eucana, ele tinha duas mulheres, né, que era a Ana e a Penina. Ana, ela não podia ter filho, ela era estéril, não podia ter filho, e Penina, basicamente pelo relato bíblico, eu acho que ela era igual a algumas mulheres do passado, né? Hoje é mais complicado isso, todo ano tinha um filho. Eu conheço história de mulheres, de senhoras que teve 12 filhos, minha mãe teve 10 filhos, né? E outras, já ouvi história de pessoas de mãe que teve 20 filhos, e parece que Penina era um caso desse, era um caso desse de uma mulher que tinha um filho a cada ano, porque toda vez que Eucana subia a Siló para oferecer sacrifício a Deus, ela se exaltava, né? E zombava até de Ana, porque ela tinha filho e Ana não tinha filho. Esse é um resumo da história. Mas Ana, o que ela fez? Ela colocou no coração dela que ia fazer uma petição a Deus, e começou a fazer essa petição a Deus, pedir ao Senhor que lhe desse um filho, né? Que lhe desse um filho, porque ela era estéril, ela era zombada pela sua concorrente, né, a Penina, ao ponto de Eucana até perguntar a Ana: será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Né? E Ana se silenciou, orou a Deus e continuou a busca incansável, incessante por um milagre na sua vida. O que aconteceu? Quando você busca o milagre, quando você busca de coração, quando você vai atrás do milagre, quando você se socorre do milagre, quando você, no caso aqui, Ana ia a Siló, né, ia sacrificar a Deus. Tem pessoas que vão ao monte, que Deus te abençoe aí no monte aonde você vai. Tem pessoas que descem ao vale, que Deus te abençoe aí no vale aonde você vai. Tem pessoas que vão às esquinas, tem pessoas que vão às ruas, tem pessoas que vão a lugares longínquos à procura de um milagre. E quando você procura esse milagre, ele pode acontecer, porque o dono do milagre é Deus. O dono do milagre não somos nós, né? Nós somos apenas participantes deste milagre, somos apenas pessoas que intercedem a Deus por esse milagre, mas o milagre, ele pertence a Deus, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Deus ouviu o clamor desta mulher. A Bíblia fala que em um momento que Penina e Eucana foram sacrificar, Ana chorava muito, Ana lamentava muito, Ana ela se condoía no seu coração, ao ponto do sacerdote Eli achar até que ela estava embriagada, e ela disse: não, eu não estou embriagada, eu estou clamando a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso que possa me ajudar. E foi exatamente isso que aconteceu. No ano seguinte, o sacerdote Eli falou para ela, né? Então vai e seja feito conforme a tua petição. E ela, no ano seguinte, ela engravidou, teve um filho, colocou o seu nome de Samuel, né, que é o personagem que a gente está ministrando aqui para vocês nesta manhã. Alguns vão assistir de tarde, de noite, não importa. Samuel, e esse menino, né, esse jovem menino, esse filho homem, ele começou fruto de um grande milagre entre Ana, Deus e Eli, e principalmente entre um coração contrito, um coração partido, um coração que clamava ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração desta mulher. Nasce Samuel, tá? E Ana, ela tinha feito um voto, e aí é o que eu sempre digo, né? Cuidado com o que você vota, porque você pode votar alguma coisa e depois se arrepender daquilo que você votou. Então, antes de votar, de fazer um voto, seja para um amigo, seja para uma igreja, seja para Deus principalmente, analise o seu voto, porque se você votar, você vai ter que cumprir aquilo que você votou. Ana votou, fez um voto a Deus e falou: Senhor, se tu me deres esse filho, eu vou te devolver ele para ti, né? Ana falou: eu vou te devolver, eu vou te apresentar ele para que ele te sirva no altar do Senhor.
E aí, mas a gente sabe muito bem, né, todos que conhecem a Bíblia, um pouquinho da história da Bíblia, sabe que lá no altar, lá em Siló, onde estava Eli, né, onde estavam seus filhos, Ófine e Finéias, né, ali só ficava o pessoal que era descendente de Arão, da tribo de Levi, e Samuel, ele era da tribo de Efraim. Ele não podia estar ali junto a Eli, ele não podia estar ali junto ao sacrifício, ele não podia estar ali junto ao sacerdote, aos sacerdotes que ali estavam, ele não podia estar. Mas eu sempre digo uma coisa: para Deus nada é impossível, para Deus não tem sobrenome, para Deus não tem, meu pai, o nome dele, o sobrenome dele é fulano, então eu vou ser também um grande homem. Para Deus não tem sobrenome, para Deus não existe isso. Para Deus tem poder, majestade e glória e louvor, e Ele muda o tempo, as estações, Ele muda tudo em pró daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Quando Ana chega até Eli e lhe oferece seu filho para que ele fique com ele, a Bíblia silencia, a Bíblia não fala nada, ele simplesmente aceita aquele menino, e aquele menino começa a crescer ali no conhecimento, crescer na graça de Deus. Ele começa a entender sobre o ministério sacerdotal, ele começa a entender a importância de um sacerdote dentro de uma nação, ele começa a entender o quanto Deus pode fazer através da vida de um homem que se dedica a trabalhar para o serviço do Senhor. Eli já estava há mais ou menos 40 anos ministrando o sacerdote, né? 40 anos trabalhando para o Senhor, mas a Bíblia diz, infelizmente, né, isso aí a gente tem que ressaltar, e que Eli colocou seus filhos para ser sacerdote, e até por uma questão, não por uma questão de sobrenome aí nesse caso, mas por uma questão de ordem de Deus, porque só poderia ser sacerdote quem era da tribo de Levi e da descendência de Arão, que era o caso de Eli, e que era o caso também de Ófine e Finéias. Eli colocou seus filhos para ser os sacerdotes daquela época, né? Administrar o sacrifício, administrar a adoração, administrar aquilo que estava nas mãos de Eli. Eli passa para os seus filhos. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli não andavam nos caminhos que Eli andava. A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles não faziam aquilo que era agradável ao Senhor. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia claramente diz que os filhos de Eli, eles se apossavam, né? Se apoderavam de mulheres, eles eram adúlteros, eles eram fornicários, eles tinham outras mulheres, né? Além daquelas que eram permitidas pelo Senhor Deus. E além disso, pior ainda do que ser adúltero, ser pessoas que desviavam-se do caminho do Senhor, que estavam desviados do caminho do Senhor, ainda para piorar a situação deles, eles pegavam o seu moço, né, seu servo serviçal, e quando o povo ia oferecer sacrifício a Deus, ele tinha direito, os sacerdotes, eles comiam, eles bebiam, eles sobreviviam daquilo que vinha do seu ofício sacerdotal, como acontece até hoje. Nós temos pastores hoje que não trabalham, né, fisicamente, de carteira assinada em lugar nenhum, mas que trabalham para a igreja, e é um trabalho digno, e é um trabalho extraordinário. Se não fossem esses pastores que hoje deixaram suas vidas particulares, deixaram às vezes até estudos, deixaram empresas, deixaram empregos públicos e estão servindo ao Senhor em diversos lugares do Brasil e até fora do Brasil, o que seria da igreja? Bom seria se todos os pastores fossem remunerados e pudessem dedicar suas vidas ao serviço do Senhor. Eles tinham direito, Ófine e Finéias tinham esse direito de também usufruir do que estava exposto ao ministério sacerdotal, mas eles queriam além, e esse é o grande problema, né? Eu queria até abrir um parênteses aqui para vocês. Cuidado com essa questão de você querer ir além. Você não é maior do que Deus, você não é maior do que o sacrifício, você não é maior do que a adoração, você não é maior do que aquilo que o Senhor programou. Cuidado com essa coisa de você querer ir além.
porque quando você vai além daquilo que é a vontade de Deus, você pode tropeçar em pedras e cair. Cuidado para você não ir além daquilo que foi determinado pelo Senhor, da porção que foi determinada por Senhor, daquilo que foi estabelecido por Deus para a tua vida. Cuidado para você não se expor e não avançar os limites daquilo que Deus colocou para você, porque se você avançar esses limites, pode acontecer com você o que aconteceu com os 2 filhos de Eli. E a Bíblia diz claramente: enquanto eles estavam ali fazendo tudo que desagradavam a Deus, havia um povo, no seu arredor, chamado os filisteus, que cresciam, que se fortaleciam e que de vez em quando se levantavam contra Israel. E numa dessas batalhas sangrentas, uma dessas batalhas entre os filisteus e os filhos de Israel, a Bíblia diz que 4.000 homens morreram só na primeira leva, e eles ficaram desesperados com aquela derrota provocada pelos filisteus. Pegaram a arca do Senhor, que estava lá em Siló, e levaram a arca para o campo de batalha. Olha só, achando eles que se a arca física estivesse no meio do povo, eles teriam vitória. E a Bíblia diz claramente que quando a arca chegou no meio do arraial, o povo se alegrou, o exército se alegrou, e os filisteus se atemorizaram, ficaram com medo. Mas o rei dos filisteus falou alguma coisa assim que eu acho extraordinário, até para nós que vivemos esses dias. O rei dos filisteus falaram: filisteus, não tenhais medos, sejais homens. E foi exatamente isso que eles foram. E naquele dia, Deus permitiu que os filisteus fossem vencedores diante de Israel. Cerca de 30.000 soldados morreram naquele dia. E entre esses soldados, Ofni e Finéias. Eles foram levar a arca. Eles não eram de batalha, mas eles foram mortos exatamente nessa batalha. E a arca é levada para o acampamento dos filisteus, colocada na casa do deus dos filisteus, chamado Dagon. Nesse momento, exatamente nesse momento, um dos homens dessa batalha, ele consegue fugir da batalha, porque não morreram todos. Ele consegue fugir e vai até a entrada da cidade de Siló. E quem está lá na entrada da cidade? Eli está lá na entrada, sentado, com 98 anos de idade, e a Bíblia diz que ele era muito pesado, que ele era gordo demais, estava sentado, e aquele homem dá a seguinte notícia: Israel foi derrotado, a arca do Senhor foi tomada, e Ofni e Finéias foram mortos. Quando Eli ouve essa palavra, quando ele ouve essa mensagem, uma mensagem pesada, uma mensagem turbada, quando ele ouve essa mensagem, o que ele faz? Ele simplesmente cai de costa, quebra o pescoço e morre. E acontece um fato paralelo, concomitantemente, como diz o meu amigo Ari, concomitantemente, nesse momento, acontece um fato paralelo. A esposa de Finéias, ela estava grávida, e de forma prematura, ela começa a sentir dores de parto, e dá à luz a um filho. A mãe nem se importa tanto com o filho, porque ela tinha perdido o sogro, tinha perdido o seu esposo e tinha perdido o seu cunhado. Mas antes ela dá o nome a esta criança. Era um menino. As parteiras dizem para ela: se alegra, você teve um filho homem. Mas ela não consegue se alegrar, porque tinha perdido o sogro, tinha perdido o marido, tinha perdido o cunhado. Israel estava triste, e ela coloca o nome desse menino de Icabode, que quer dizer foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. E aí, amados e queridos amigos, irmãos, ouvintes, você que está participando aqui, vendo esse vídeo, sabe o que acontece? Lá
no acampamento dos filisteus, lá na casa de Dagom, eles colocam a arca do lado da estátua de Dagom. E no dia seguinte a estátua cai e fica derrubada. Provavelmente eles pensam, não, deve ter sido um terremoto que derrubou a estátua do nosso Deus, e vamos colocar de pé novamente. E eles colocaram aquela estátua de pé novamente. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a estátua de Dagom caiu novamente no chão, mas dessa vez ela perdeu o pescoço, perdeu os 2 braços, aqui, cortado aqui no ombro, e as 2 pernas, e só ficou o seu tronco. E eles ficaram apavorados, querendo saber o que aconteceu, e eles entenderam que foi o poder que estava ainda naquela arca, que era o símbolo da presença de Deus. E eles tentam de uma forma ou de outra, e durante 7 meses a arca fica no acampamento dos filisteus, e ali durante 7 meses eles só tiveram desgraça, tristeza e morte, até que, isso é que é extraordinário, isso é que é lindo, a Bíblia é linda, a palavra de Deus é extraordinária, até que alguém tem uma ideia de consultar seus próprios videntes, né, seus próprios profetas, né, e eles dizem: levai essa arca, né, colocai nela hemorroidas de ouro, ratos de ouro, de cada tribo, de cada príncipe, que eram 10 príncipes dos filisteus, e de cada 5 príncipes, de cada cidade desses 5 príncipes, ratos de ouro. Rodeai essa arca e entregai a arca para quem lhe convém. Devolvei essa arca a Israel, porque senão nós vamos acabar com o nosso povo. E ele fez questão de lembrar: olha o que aconteceu com o faraó no Egito. Faraó no Egito, olha o que aconteceu, e o que sucedeu lá irá acontecer conosco. E eles resolvem enviar essa arca, e durante 20 anos a arca ficou em Bet-Salem, e ali Deus fez aquela família prosperar, Deus fez aquela arca, aquela casa prosperar. E aí eu volto aqui à história de Samuel para a gente concluir, porque já tem 22 minutos e eu não quero passar de 30 minutos no máximo essa mensagem, esse recado, essa narrativa de Samuel para vocês. Durante 20 anos Israel ficou desgovernada, porque o Samuel ele não assumiu imediatamente o sacerdote quando Eli morreu. A Bíblia diz claramente que durante 20 anos Israel ficou subjugada aos filisteus, até que Deus levanta Samuel, e a partir deste homem, que se tornou um grande profeta, Samuel tinha 3 ofícios extraordinários: ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Como profeta, ele ouvia Deus falar e mandava o recado para o povo. Como sacerdote, ele sacrificava as coisas do povo e enviava para Deus. E como juiz, ele julgava as causas do povo. É isso que Deus faz. Deus não está importando com sobrenome, Deus não está importando com sucessão pastoral, Deus não está importando com quem você é, Deus está importando quem você realmente é diante de Deus. A gente vive num período muito engraçado, onde algumas pessoas tentam entubar outras pessoas no nosso coração, na nossa mente, né? Eu me lembrei muito bem da história de Absalão, que ficava na porta do rei Davi, para que quando as pessoas chegassem até Davi, antes de chegar a Davi, chegava até ele. E a Bíblia diz que Absalão, ele roubava o coração, né? Ele roubava o coração do povo diante de Davi. Tem muita gente tentando entubar coisas erradas no teu coração, implantar coisas que não vai a lugar nenhum, colocar pessoas que na verdade não tem chamado, não tem vocação, não tem direcionamento de Deus para estar na frente do povo. Mas Deus é quem escolhe, e foi Deus que escolheu Samuel para ser profeta, sacerdote e juiz em Israel. A outra história
sobre Samuel, você lê a Bíblia, lê aí a Bíblia a partir do capítulo 8 de 1 Samuel, que aí daqui a pouco você vai começar também a entrar na história de Saul e verificar o quanto Deus operou na vida de Samuel. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Daqui a uma semana estaremos falando de um novo personagem das Escrituras Sagradas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que as doces e perfeitas consolações do Espírito Santo sejam com vocês, que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.